Havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro aberta a sessão ordinária do programa Parlamento Jovem. Em discussão à ata da sessão anterior à sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2025, solicito que a segunda secretária realize a leitura da ata da sessão ordinária da quinta sessão do programa Parlamento Jovem da Câmara Municipal de São José. Aos 14 dias do mês de outubro de 2025, às 15 horas, reuniram-se na Câmara dos Vereadores de São José para a realização da sessão ordinária do Parlamento Jovem, com a presença dos jovens vereadores Ana Beatriz de Oliveira Correia, Ana Sofia da Silva, Franciele Desegrini, Gabriela Soares Matias, João Pedro de Jesus Berté, Kaique Evandro Moreira da Silva, Leonardo Pinheiro da Silva, Hanna Vitória Bento Raiol, Rafaela dos Santos Oliveira, Victória Helena Ribeiro dos Santos. Em seguida, o jovem vereador João Pedro Jesus Berté declarou em nome de Deus aberta a sessão. Solicitou a primeira secretária, a jovem vereadora Rafaela dos Santos Oliveira, para fazer a leitura da ata da sessão do dia 16 de setembro de 2025, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou a proposituras enviadas pelos jovens vereadores. São indicação número 36 de 2025, número 37 de 2025, número 38 de 2025, número 39 de 2025, número 40 de 2025, 41 de 2025, 42 de 2025, 43 de 2025, 44 de 2025, 45 de 2025, 46 de 2025, 47 de 2025 e 48 de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, e o projeto de lei número 7 de 2025, também de autoria do jovem vereador João Pedro Jesus Berté. As indicações e projetos de lei serão encaminhadas pela apreciação da mesa diretora desta Casa para possíveis encaminhamentos. Em seguida, o presidente João Pedro Jesus Berté perguntou à primeira secretária Rafaela dos Santos Oliveira se há inscritos para falar no expediente sobre o tema livre, que queria expor ou defender por até 5 minutos. A jovem vereadora Franciele Desingrini fez uso da tribuna, cumprimentando a todos. Na sequência, abordou detalhadamente a reforma feita no ano de 2023 no SEM Vila Formosa, e que a principal reclamação foi a infiltração que motivou a reforma, mas lamentou constatar que em abril de 2024 o problema persiste, indicando que a obra não atinge seu objetivo. Em seguida, o presidente João Pedro Jesus Berté subiu à tribuna e cumprimentou a todos. Utilizou a tribuna para fazer um tema sobre o câncer de mama e ressaltar a importância da campanha Outubro Rosa. Fez um breve relato sobre uma visita feita à Escola Básica Municipal Antino Corsino da Silva Flores e destacou a necessidade de reforma no refeitório, assim como na quadra. Ainda solicitou a revitalização do colégio num todo. Em seguida, a jovem vereadora Hanna Vitória Bento Raiol subiu à tribuna, cumprimentou a todos e reivindicou a reforma do Centro Educacional Municipal Araucária, assim como a acessibilidade às salas de aula e banheiros adaptados. Ressaltou ainda a necessidade de material didático para a realização das aulas de educação física. Não havendo mais inscritos para explicações pessoais, passou-se para a ordem do dia. O ofício recebido número 454 de 2025 da Secretaria do Governo da Prefeitura Municipal de São José, em respostas aos projetos de lei número 1 e número 2 de 2025, como comprovante de recebimento em 26 de 8 de 2025. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o presidente João Pedro Jesus Berté passou a palavra para a convidada Graziele Pérez, influenciadora oncológica, que iniciou sua fala agradecendo pelo convite e pela oportunidade de estar presente para botar um tema que considera de extrema importância e que precisa ser constantemente debatido e compartilhado. Agradeceu especialmente aos jovens ali presentes e destacou sua satisfação em ver o engajamento deles na causa. Trouxe também uma observação relevante, mencionando o espanto percebido entre os participantes quando o presidente afirmou que o câncer de mama pode ocorrer em homens. Confirmou essa informação, esclarecendo que, embora raro, o câncer de mama também acomete homens, esclarecendo que, embora raro,
representando cerca de 1% dos casos, já que homens também possuem glândulas mamárias, ainda que diferente das mulheres. Em seguida, apresentou o histórico de movimento Outubro Rosa, explicando que o mesmo surgiu em 1990 nos Estados Unidos por meio da Fundação Susana G. Komen Fortescue, fundada por uma irmã em homenagem a outra que faleceu em decorrência do câncer de mama. O primeiro ato do movimento foi a distribuição de laços cor-de-rosas durante a corrida pela vida. O Outubro Rosa chegou ao Brasil mais tarde, especificamente na Grande Florianópolis. Foi trazido em 2009 pela AMUC, associação na qual a palestrante atua como voluntária. A partir daí, o movimento foi sendo ampliado, abraçando por outras instituições e pelo poder público, passando a integrar a agenda de campanhas de saúde com foco na prevenção e conscientização. Prosseguiu apresentando sua trajetória pessoal, contou que tem 47 anos e se identifica como paciente oncológica, tendo sido diagnosticada com câncer de mama aos 33 anos. O diagnóstico precoce, segundo ela, foi essencial para sua sobrevivência. Apesar de o tumor ter sido detectado com 7 centímetros, depois do primeiro câncer desenvolveu-se metástase pulmonar e por isso segue em tratamento contínuo. Compartilhou que sua motivação em estar presente naquele encontro é, além de engajamento como ativista na causa, a possibilidade de ampliar o acesso à informação e lutar por políticas públicas que garantem diagnóstico e tratamento para todas as pessoas, especialmente as que dependem do Sistema Único de Saúde. Enfatizou que seu ativismo consiste em sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce. Relatou que no momento de seu diagnóstico teve dificuldade de encontrar informações e exemplos de sobreviventes. Isso a motivou a criar um canal no YouTube chamado Minha Vida Superando o Câncer, onde compartilha sua experiência de forma aberta e sincera, abordando desde o impacto emocional no diagnóstico até os efeitos físicos do tratamento, como a perca dos cabelos, a retirada da mama e a reconstrução mamária. Reforçou que seu medo maior nunca foi perder os cabelos ou os seios, mas sim morrer e deixar o filho pequeno sem mãe. Explicou a importância das redes sociais como ferramenta de apoio e informações, destacando que muitas pessoas ainda têm receio e desconhecimento sobre a doença. Relatou-se situações em que seu conteúdo nas redes ajudou famílias e pacientes a enfrentar o processo do câncer com mais força e esperança. Destacou ainda a realidade enfrentada por muitas mulheres no Brasil, especialmente aquelas que não têm acesso a planos de saúde e dependem exclusivamente do SUS. Reforçou que, nesses casos, o diagnóstico tardio é comum e que compromete as chances de tratamento e cura. Informou que a maioria dos atendimentos na Grande Florianópolis acontecem na CEPOM ou no Hospital Universitário, locais que enfrentam grande demanda e que por isso dependem de políticas públicas eficazes. Explicou que muitas mulheres deixam de realizar exames preventivos por medo, falta de informação ou condições financeiras. Reforçou a importância do voluntariado e relatou que, ao conhecer a AMUC, passou a se engajar ativamente nas campanhas e ações promovidas pela associação. Declarou que utiliza sua história de vida como instrumento de apoio a outras pessoas, buscando mostrar que é possível viver além do diagnóstico. Destacou também o trabalho de outras instituições, como a Rede Feminina e o Instituto Gama. Incentivou jovens presentes a conhecer e se aproximarem dessas organizações. Apresentou dados atualizados sobre o câncer de mama, informando que atualmente essa é a principal causa da morte por câncer entre mulheres no Brasil. Em 2023, mais de 19 mil mulheres perderam a vida em decorrência da doença. Cerca de 24% das mulheres na faixa etária indicada para rastreamento entre 50 e 69 anos nunca fizeram uma mamografia, índice que pode ser ainda maior entre as mais jovens. No entanto, destacou uma recente vitória da mobilização social, a ampliação da faixa etária atendida pelo SUS para a realização de mamografias, agora contemplando mulheres entre 40 e 74 anos.
o que apresenta um avanço importante na detecção precoce da doença. Finalizou reforçando que qualquer pessoa pode ter câncer, independente da idade, gênero ou histórico familiar, e com medo muitas vezes está ligado à falta de informação. Disse que decidiu compartilhar sua história não apenas como relato pessoal, mas como uma forma de inspirar, orientar e apoiar outras pessoas. Reafirmou seu compromisso com a casa e agradeceu novamente a oportunidade de participar daquele momento, ressaltando que o envolvimento em ações como aquela também faz parte do nosso processo de cura. Retomando a palavra, o presidente agradeceu ao palestrante e ao engajamento dos jovens vereadores. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada em nome de Deus a presente sessão e convocou para o dia 18 de novembro de 2025, às 15 horas. Em votação à ata da sessão anterior, eu solicito que os jovens vereadores que queiram fazer alguma observação na ata se manifestem. Como não há correções a serem feitas, solicito que a primeira secretária, Rafaela dos Santos Oliveira, faça a chamada nominal para aprovação. Ana Beatriz de Oliveira Correia. Aprovo. Ana Clara Laurentino de Sá. Elisa dos Santos da Silva. Aprovo. Franciele Dezengrini. Aprovo. Gabriela Soares Matias. Aprovo. João Pedro de Jesus Berté. Kaique Evandro Moreira da Silva. Aprovo. Natiele Cláudio de Oliveira. Nicole Alexandra Oliveira de Sarmento. Aprovo. Rafaela dos Santos Oliveira. Aprovo. Victória Helena Ribeiro dos Santos. Aprovo. Ana Clara Laurentino de Sá. Aprovo. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito à primeira secretária a leitura da matéria do expediente. As proposituras enviadas pelos jovens vereadores são: indicação número 50 de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté, à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sugerindo providências para que reforce a segurança nas dependências do CERTEA durante o período noturno. Indicação número 51 de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté, à Secretaria de Educação, de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sugerindo providências para que se instale câmeras de vídeo monitoramento na Rua da Mata, no bairro Praia Comprida. Indicação número 52 de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté, à Secretaria de Planejamento, sugerindo providências para instalação de iluminação pública na Rua da Mata, bairro Praia Comprida, próximo ao CERTEA. Indicação número 53, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté, à Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, SUSP, sugerindo providências para que notifique o proprietário do imóvel para o conserto da calçada e do piso tátil, em frente ao Compensados Fernandes, na Avenida Leoberto Leal, número 1279, bairro Barreiros. Indicação número 54, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté, à Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, SUSP, sugerindo providências para que notifique o proprietário do imóvel para o reparo da calçada e do piso tátil na Rua Cândido Amário Damasio, número 350, bairro Jardim Cidade de Florianópolis. Indicação número 55 de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté, à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sugerindo providências para que realize a repintura da sinalização horizontal de trânsito, faixa de pedestres, na Rua Maria Júlia da Luz, adjacente à Rua Padre Justino Cortegens, número 437, bairro Jardim Cidade de Florianópolis. Indicação número 56 de 2025, do jovem vereador João Pedro de Jesus Berté, à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sugerindo providências para que realize a repintura da faixa de pedestres na Rua Padre Justino Cortegens, adjacente à Rua Doralice Ramos Pinho, número 384, bairro Jardim Cidade de Florianópolis.
Indicação número 57 de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sugerindo providências para que realize a repintura da faixa de pedestres na rua João Sandim, adjacente à rua Arnoldo Pedro Meira, número 525, bairro Jardim, cidade de Florianópolis. Indicação número 58 de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, sugerindo providências para que realize o conserto do balanço na Praça da Rua Padre Justino Cortegens, bairro Jardim Cidade de Florianópolis. Indicação número 59 de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sugerindo providências para que realize a instalação de câmeras de videomonitoramento na Praça da Rua Padre Justino Cortegens, bairro Jardim Cidade de Florianópolis. Indicação número 60, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, sugerindo providências para que realize reparos na porta de entrada do parquinho da Praça da Rua Padre Justino Cortegens, bairro Jardim Cidade de Florianópolis. Indicação número 61, de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, sugerindo providências para que realize a repintura na faixa de pedestres da Rua Célio Veiga, adjacente à marginal da BR-101, sentido sul, número 165, bairro Jardim Cidade de Florianópolis. Indicação número 62, de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Saúde, sugerindo providências para que realize a colocação de uma porta na lixeira da Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder. Indicação número 63, de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Saúde, sugerindo providências para que realize a compra de 2 jogos de gavetas grandes na farmácia da Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação número 64, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Saúde, sugerindo providências para que realize a compra de uma bicicleta ergométrica para o setor de fisioterapia da farmácia da Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação número 65, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Saúde, sugerindo providências para que realize a compra de um equipamento de laserterapia para a Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação número 66, de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Saúde, sugerindo providências para que realize a repintura da sala de fisioterapia da Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação número 67, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria da Saúde, sugerindo providências para que realize a compra de um aparelho de ultrassom para a Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação número 68, de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Saúde, sugerindo providências para que realize a compra de 4 aparelhos de eletrocardiograma para a Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação número 69, de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Saúde, sugerindo providências para que realize a compra de 2 aparelhos de teledermatologia para a Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação número 70, de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Saúde, sugerindo providências para que realize a compra de 6 computadores para a Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação número 71, de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Saúde, sugerindo providências para que realize a compra de 6 aparelhos de ar-condicionado de 18.000 BTU para a Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação número 72, de 2025, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Saúde, sugerindo providências para que realize a compra de 6 cadeiras destinadas a obesos para a Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação número 73, do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria da Saúde, sugerindo providências para que realize a compra de 50 cadeiras com rodízios para uso de funcionários da Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Indicação número
74 do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, à Secretaria de Saúde, sugerindo providências para que realize a reforma da Policlínica de Barreiros, Rua Antônio Basílio Schroeder, bairro Barreiros. Projeto de lei número 8 do jovem vereador João Pedro Jesus Berté, que institui no calendário de eventos oficiais do município de São José a Semana Nacional a Semana Municipal da Conscientização sobre os efeitos do abandono de idosos e da outras providências. As indicações que estão completas com as informações necessárias serão encaminhadas para a apreciação da mesa diretora da Casa para possíveis encaminhamentos. Já as incompletas serão devolvidas aos jovens vereadores para serem complementadas. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, pergunta à secretária Rafael dos Santos Oliveira se há inscritos para falar na tribuna sobre tema livre que quer expor ou defender por até 5 minutos. Aqui não tem nada. Ela, né? Ana Clara Laurentino de Sá. Boa tarde a todos. Como a educação é a base da nossa sociedade, precisamos garantir que nossas escolas sejam espaços seguros e inclusivos. Venho fazer um apelo para a reforma do meu colégio, Sem Santa Ana, que é uma infraestrutura muito precária, formação docente dos professores, porque às vezes há muita falta de professores, tanto que esse ano a gente ficou 6 meses sem aula de português e também sem aula de filosofia. E também sobre a inclusão, porque a gente tem alunos cadeirantes na escola e só tem um elevador, e esse elevador sempre está com problema. E outra coisa também, que a nossa escola ela é atrás de um rio, e esse rio ele enche toda vez que chove, e a nossa escola ela sempre está alagando, e tem muitos dias do ano letivo que a gente não tem aula justamente porque a escola alaga, né? Eu venho fazer esse apelo para a reforma da escola, porque é precário, as portas estão todas caindo das salas, as cadeiras também precisam de mais uns reparos e a sala de educação, né, que tem a sala de reforço, ela é totalmente precária, tipo, os quadros estão caindo, os ventiladores também, e é tudo que precisa de muita reforma, né, e eu venho pedir esse apelo. Nicole Alexandra Oliveira Sarmento. Boa tarde a todos. Bom, da mesma forma que a minha colega veio fazer um apelo para a educação e para as nossas escolas, o meu colégio também está precisando de uma reforma. Na nossa grade, do nosso ginásio, da nossa grade, tem muitos buracos, os ferros que ficam na grade estão indo para fora. Muitas crianças podem acabar se machucando. Além do que, no meu colégio tem muitos alunos autistas e muitos dos nossos professores auxiliares, às vezes, têm que ficar com eles, ajudando eles, com massinhas que sobram de algumas atividades, eles não têm materiais para ficar com esses alunos. E aí, por exemplo, no recreio. Nos nossos recreios são o primeiro e segundo ano junto, tem as professoras auxiliares que ficam cuidando das crianças especiais para que os professores que ficam com eles durante o horário letivo possam descansar. Mas daí como que nossos professores auxiliares vão cuidar das crianças especiais junto com as crianças do recreio normal? Não tem como fazer essa mediação. Peço também que dê uma olhada na reforma, tanto nas portas dos banheiros, os nossos trinques não estão fechando as portas estão abrindo. Muitas crianças pequenas acabam nem conseguindo ir no banheiro, pedem até ajuda para os professores, porque os trinques às vezes não fecham da forma correta. Você vai no banheiro, você encontra uma criança com a porta um pouco aberta por causa da falta das portas estarem corretas. Peço esse apelo não só à minha escola, mas como a maioria dos colegas aqui são de colégio público, para esse apelo da reforma das escolas. Muito obrigado. João Pedro Jesus Berté. Peço à vice-presidente Gabriela Soares Matias que assuma o cargo de presidente temporariamente.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa diretora, boa tarde a quem está nos acompanhando pela TV Câmara, tanto aqui no espaço físico, também cumprimentar as coordenadoras, todos que estão acompanhando aqui esta sessão ordinária. Tanto é que essa sessão ordinária é também a última dessa edição do programa Parlamento Jovem, a quinta edição do programa do ano de 2025. E queria dizer mais uma parte pessoal minha, que eu tive o orgulho de participar aqui, tanto pela primeira, que eu agradeci naquele ano, tanto esse ano que eu participo pela segunda vez, e eu quis dizer que eu tenho orgulho de cada coisa que eu fiz. E trabalhar por São José foi a melhor coisa que eu pude ter feito no meio do meu mandato. Eu fiz ao todo 74 indicações e 8 projetos de lei. Tudo isso sem carro, sem motorista particular, sem assessor, sem alguém para cuidar das minhas redes sociais. Eu fiz tudo só eu. Indo em colégio municipal, tanto eu fui no Interativo, fui no Melão, fui no Altino, e também posto de saúde, unidade básica de saúde, mais precisamente de Barreiros, policlínica de Campinas, policlínica de Barreiros, o posto de saúde que é aqui perto da Câmara, do centro histórico. Eu também fui tudo isso na base, indo a pé ou de ônibus, literalmente, sem carro, sem motorista particular, sem ninguém trabalhando para mim, eu trabalhando por São José. E também aí, sobre outras partes, queria relatar aqui a minha visita ao CERTEA, o Centro de Estimulação à Reabilitação em Transtorno do Espectro Autista, que se localiza na Praia Comprida, aqui pertinho. Que além de uma fiscalização, serviu também como um trabalho escolar da disciplina Projeto de Vida que está em curso no primeiro e segundo ano do ensino médio, graças ao novo ensino médio que foi instituído recentemente. Então, também fiz com o excelentíssimo amigo e aluno também do Dom Bosco, Davi Magnani. Fomos recebidos pelo coordenador, que nos mostrou a unidade, tudo que funciona no CERTEA e também os problemas do CERTEA. Bom, estruturalmente ele não tem nenhum problema, já que é um prédio novo, foi inaugurado em 2023. Não há apenas poucos problemas, mas que ainda assim merecem alvo de indicação. Por exemplo, como existe só um CERTEA, causa uma lotação e falta de vagas para as crianças autistas que privam elas de ter um tratamento digno. E também em regiões mais afastadas do Praia Comprida, exemplo da Colônia Santana, Serraria, dentre outros bairros, fica difícil chegar até a Praia Comprida. E ainda mais caso a locomoção seja à base de ônibus ou outros meios. Outro problema que vale destacar é que a rua de trás do CERTEA, de noite, além de não ter uma iluminação pública, ela é habitada por moradores de rua, na qual há consumo de drogas no período noturno, e à noite eles pulam o muro do CERTEA e furtam fios do ar-condicionado da unidade. Isso é um grande problema. Eles furtam fios de um centro de reabilitação de TEA até de pessoas necessitadas. E é algo que eu já salientei esse problema em sessões anteriores, tanto a questão do centro pop, que inclusive foi fechado. Também queria falar sobre minha visita à Policlínica de Barreiros, em que foi recebido pelo Ricardo, que trabalha lá e possui um grande cargo na Policlínica. E ele mostrou claramente os problemas da Policlínica. Começando pela lixeira, que não tem porta. Ou seja, à noite também, moradores de rua, eles vasculham lixo. E como é um lixo hospitalar, isso causa problemas a quem mexe. Porque tem dejetos que não são bons um ser humano ter contato.
Também que a área da fisioterapia falta alguns equipamentos, como uma bicicleta ergométrica, um equipamento de laser terapia e trocar o bebedouro que não tem água e uma repintura porque tem várias partes que a pintura já se desgastou. E também a relação de outros aparelhos, como aparelhos de ultrassom, dos aparelhos de teledermatologia, 6 computadores, 6 ar-condicionado 18.000 BTU, 6 cadeiras para obesos e 50 cadeiras para os funcionários. Dados todos os problemas, seria melhor organizar uma reforma. Mas eu deixei separado tudo isso, até porque uma reforma, ela pode demorar muitos anos, tanto na parte burocrática para buscar uma licitação, tanto até mesmo para chegar no prefeito, que muitas vezes a indicação demora, mas eu falo que na parte executável da obra, que de novo dura meses, depender até vários anos. Por isso é mais fácil a gente fazer uma indicação com todos os problemas pequenos que a prefeitura consegue resolver bem rápido do que esperar uma reforma para isso. E por último, que queria dissertar sobre o projeto de lei que bate inclusive muito com o tema do Enem. Particularmente, eu fiz o Enem tanto no primeiro e o segundo dia, e foi uma grande experiência. Entrar em contato com uma prova de vestibular serve muito, mesmo como um treininho que espero que muitos aqui de vocês possam fazer ano que vem. E entender como funciona o conteúdo e a estrutura que uma prova de vestibular tem. E o tema da ação, perspectivas sobre o envelhecimento na sociedade brasileira. Problemas não faltam. Faltam pessoas no mercado de trabalho, abandono, rombo da previdência e dentre outros. E essa segunda problemática que eu citei foi alvo de um projeto de lei meu, e também essa problemática eu utilizei na indicação. Até porque muitos filhos, quando crescem, ficam envelhecidos, eles largam os pais no asilo, pai, mãe, dentre outros membros familiares. E eu não falo largar de ser independente, sair da casa dos pais e construir uma outra família. Isso é bíblico, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz o seguinte: deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher e formar uma nova carne. Eu falo de deixar o pai e mãe largados em um asilo, sem qualquer tratamento, sem mesmo ver o próprio pai e mãe, sem uma associação, e não zelar pelo pai ou pela mãe. E por isso, essa conscientização na terceira semana do mês de junho. E aqui deixo uma frase que, por exemplo, eu utilizo na redação, mas cabe perfeitamente com esse abandono, uma frase do escritor Nelson Rodrigues: não se deixe enganar pelos cabelos brancos, porque os canalhas também envelhecem. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos para explicações pessoais, passo para as convidadas Clara Helena Bueno, Carla Moreira e Cristiane Correia para palestrar sobre o CIEE. Agora foi? Foi, então tá. Boa tarde a todos, né? Boa tarde à mesa diretora.
Antes de fazer uma apresentação formal, eu queria assim parabenizar os jovens, né, os nossos vereadores mirins aqui, parabenizar a iniciativa, a participação comunitária de vocês, essa formação política de vocês, que para nós é muito importante, né? Para toda uma sociedade é gratificante ver jovens caminhando nessas diretrizes, né, buscando ali ser a voz da comunidade, fazer uma diferença em sociedade, na sociedade. E o CIEE, enquanto organização social, fica feliz e satisfeito de poder também firmar uma parceria, né, com o poder político, com o poder público e com jovens assim. Então, são jovens como vocês, na idade de vocês, que nós atendemos ali no CIEE. E hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho também da nossa organização e participar com vocês de mais uma formação que vai, com certeza, somar as qualidades, as habilidades aqui que a gente viu dos nossos jovens, né? Então, eu sou a Carla, eu sou assistente social lá no CIEE, sou assistente social do programa de aprendizagem. Aqui eu tenho a Cris, que ela vai se apresentar também. Quer se apresentar, Cris? Então, boa tarde a todos, né? Eu sou a Cristiane, eu também faço parte lá da equipe do CIE. Eu sou pedagoga, então eu fico na parte de aprendizagem. Eu fico acompanhando jovens, tanto no curso, que é o curso de formação, e dou esse apoio para os jovens que também fazem parte da empresa. Então, dúvidas, questionamentos que eles têm na empresa, a parte prática e a parte teórica. Então, estou lá para apoiar todos os jovens. Só querem que a gente apresente a instituição? Eu acho que tu pode fazer primeiramente a introdução, apresentar a instituição e depois ir para a oficina. Perfeito. Então, assim, gente, dando continuidade, depois a Cris ela vai entregar a vocês assim, um folhetinho do CIE também, que ele é bem explicativo, ele é bem interativo. Tá? O que o CIE faz? O que é o CIE? Né? O CIE é uma organização social, tá? Sem fins lucrativos, e que trabalha assim, o programa de aprendizagem e o programa de estágio. Programas que nós entendemos como grandes protagonistas relevantes para a formação profissional, né, para a formação de jovens, para a primeira experiência no ambiente de trabalho, para a experiência de estágio para quem está se graduando, quem está fazendo curso técnico, quem está fazendo o ensino médio. Então, nós temos hoje 2 programas que funcionam assim como carros-chefes do CIE. Temos alguns outros serviços também que o CIE realiza, como as oficinas socioeducativas, como o programa PIT, né, que é o Programa de Iniciação ao Trabalho. Temos também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atua em parceria também com a comunidade. Mas hoje, assim, eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre o programa de estágio e o programa de aprendizagem, né? O que é o programa de aprendizagem? O programa de aprendizagem, ele é um programa para jovens de 14 a 24 anos que estejam estudando ou tenham concluído o ensino médio. O que é esse programa que ele faz, né? Você tem ali uma carga horária teórica e uma carga horária prática. Então, o jovem ele precisa desenvolver essas 2 habilidades, tanto no campo prático, que são as empresas, nossas parceiras, e na parte teórica, o CIE se encarrega de aplicar os cursos para os aprendizes, né? Então, a formação teórica ela acontece de segunda a sexta-feira, de acordo com cada matrícula de jovem ali. Determinados dias da semana você pode fazer seu curso na segunda, o outro vai fazer numa terça, dependendo do dia que a empresa disponibiliza. Como isso ocorre? Nós fechamos parcerias com as empresas, temos ali um convênio com as empresas parceiras, né, nos municípios que nós atendemos, e essas empresas elas abrem vagas para esses jovens. Então, o CIE trabalha na inserção desse jovem, no acompanhamento desse jovem durante todo esse processo de aprendizagem. Quanto tempo isso dura, Carla? São 2 anos. Os contratos dos jovens aprendizes ele tem uma durabilidade de 2 anos. Nesses 2 anos, o jovem, dentro da sua formação teórica no CIE, ele vai ter módulos que estão em comum acordo com as habilidades que ele está desenvolvendo na empresa.
né? Nós temos o curso de logística, o arco ocupacional administrativo, o operador de computadores, temos também na área comercial, vendas, supermercados. Então, os jovens eles vão ali se cadastrar no nosso portal, no site do CIE, fazer a sua inscrição e automaticamente já estão no nosso banco de talentos para serem encaminhados a estas vagas. Existe um processo de prioridade? Sim, jovens que são atendidos pela rede social, né? Quem é atendido pelo CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, alguma vulnerabilidade que coloca esse jovem em acompanhamento por serviços da rede, vai colocá-lo também numa lista de prioridade nesses encaminhamentos. Não quer dizer que os jovens que não estejam em prioridade também não consigam as suas vagas, né? Então, a gente vai distribuindo de acordo com as necessidades que as empresas abrem ali das vagas. E, importante também, a gente alinha muito o perfil, certo? Onde esse jovem mora, onde é a escola desse jovem, se essa empresa fica próxima, porque a gente estuda toda uma logística para favorecer o comparecimento desse jovem, tanto na empresa quanto nos cursos, e sempre pensando a escola como prioridade. Então, a educação é a base, a educação é a prioridade, e o CIE caminha em parceria com essa visão, né? Então, é importante que esteja estudando, que esteja ali no ensino fundamental, médio ou tenha concluído. Aqui a gente fala um pouquinho do programa de aprendizagem. O programa de estágio, a diferença dele é que ele não tem um vínculo empregatício. O jovem aprendiz ele tem, tá, gente? É carteira assinada, é CLT, com direito a férias, 13º, FGTS, né? Já o programa de estágio, você tem uma remuneração chamada Bolsa Estágio, mas você não tem um vínculo empregatício. Esse estágio ele pode ser desvinculado a qualquer momento, a pedido do jovem ou a pedido da empresa, certo? Para o estágio, vocês precisam ter no mínimo 16 anos, estar cursando o ensino médio, técnico ou graduação. O que caracteriza o programa de estágio é o vínculo desse jovem com uma instituição de educação. Então, seja uma faculdade, seja o curso técnico ou a escola de ensino médio. Tá? E a gente hoje veio aqui para trazer uma das nossas oficinas para vocês, e assim que essa plenária for encerrada, a gente então faz a iniciação da nossa oficina. Eu agradeço a oportunidade de trazer o CIE aqui, né? Essa parceria junto com a Câmara Municipal, que está sempre de portas abertas para a gente, e colocar também o CIE à disposição. Nós também estamos lá com as nossas portas abertas para visitas e para demais parcerias, quantas parcerias forem necessárias. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu só me apresentar rapidinho para depois a gente iniciar a oficina, né? Então, eu vou trabalhar com vocês hoje essa oficina que proposta pelo CIE, trabalhar com vocês, onde nós vamos aprender juntos, né? Que é projeto de vida, relevância para a área profissional. Então, depois nós vamos conversar mais um pouquinho, tá? Eu sou a Clara Helena Barfknet e estou aqui para trabalhar com vocês um pouquinho. Obrigada. Queria agradecer a todos os palestrantes, a Clara Helena, a Carla, a Cristiane, mais uma temática muito importante para nós, que é a inserção no mercado de trabalho, ainda mais nós jovens, que estamos entrando na idade da gente poder trabalhar desde os 14, que está previsto na lei. A gente pode iniciar um vínculo com alguma empresa, começar a trabalhar de fato, e montar um currículo é muito importante, até mesmo para a gente que não tem experiência, que não trabalhou, está em busca do seu primeiro emprego. É sim importante, ainda mais conforme vai acumulando experiência no mercado de trabalho e consiga montar um currículo atraente para a empresa na qual você, eu, todos nós queremos trabalhar. Queria avisar vocês que após o encerramento da sessão terá o início de uma oficina dada pelo CIE.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada, em nome de Deus, a presente sessão e convoco a próxima para o dia 4 de dezembro de 2025, às 15 horas. Caso uma sessão solene.